Seus pés quase não suporta a dor, mas está com a mão no arado, mesmo estando já cansado, é soldado lutador. Suas forças se acabaram, já não tem tanto vigor, só fala a verdade, não é soldado covarde, obedece ao seu Senhor. Barão, vai lá na tua varoa lá, ó, nessa distância aqui, ó. Tem um imã aqui, ó. É duro, né? Deixa eu colar não, vai com ele na mão. Você põe ele aqui e ele por trás, se ele cola, entendeu? Caiu aí. Qualquer lado. Sofre como um bom soldado, precisando já cansado, quer lutar até morrer. Mas ele vai pegar? Não tá. Eu acho que tá. Vai parar. No seu coração não Acho que agora vai parar. Mas a arma ele possui, se no campo ele comprar, consegue se levantar com a ajuda de Jesus. Aleluia! Mesmo quase sem correr, nunca para de lutar. O que não podes fazer sozinho na batalha, pede alguém pra lhe ajudar. Jamais pense em desistir, pois trabalha com prazer.
Pai, Senhor, irmãos, serei breve, porque o tempo da irmã já foi. Senhor, nosso Deus, Pai, eu agradeço, nós Senhor, por todos que dizimaram e ofertaram na sua casa. Senhor, eu peço Deus grandemente que o Senhor abençoe, abençoe a tua fala, filha, que o Senhor Senhor, continue usando como já tem usado, que a palavra dela venha de certeira aos nossos corações, fale o que a igreja precisa ouvir e não o que nós queremos ouvir. Em nome de Jesus, eu te agradeço, amém. Amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Eu vou ser bem breve, irmãos, para a gente não passar do horário, amém? Te convido, já que estamos de pé, abra sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo de número 16. Estaremos lendo apenas 3 versículos. Gênesis, capítulo de número 16. Quem encontrou, diz amém. Glória a Deus. Versículo de número 8, versículo de número 9 e depois versículo de número 13. Diz assim a palavra do Senhor: E indagou-lhe Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vas? Ao que ela declarou: fujo da presença de minha senhora Sarai. 9. Então o anjo do Senhor orientou a: volta para a tua senhora e se-lhe submissa. 13, que diz assim: a Jeová que lhe falou, Agar deu este nome. Quem deu o nome? Agar. Tu és El-Roi, o Deus que me vê. Pois Deus havia falado com ela e ela questionara a si mesma: teria eu visto aquele que me vê? Podeis tomar o vosso assento. Irmãs e irmãos, antes de começar, eu quero rapidamente, havia pedido permissão para o pastor para dar um aviso bem breve, se o irmão Júnior conseguir colocar para a gente aqui a fotinha, do nosso primeiro chá de mulheres que estará sendo realizado o dia 10 de maio, às 6 horas da tarde. Que dia vai ser? 10 de maio. Que hora? 6 horas. Irmãs, justamente numa sexta-feira à tarde. Por causa da programação das outras igrejas que aqui também congregam neste local, não posso colocar no sábado, não posso colocar no domingo pela manhã. Então será em uma sexta-feira. Eu sei que muitas de vocês têm os compromissos de trabalho. Então eu gostaria carinhosamente pedir que vocês pudessem encaixar esse horário aí para estar aqui a que horas? Não é 6h30, não é 7, será às 6 horas da tarde. Irmãs, e se Deus quiser, se tiver 1, 2, 3, quantas tiver, eu estarei começando às 6 horas da tarde. Com o mesmo compromisso que nós temos para o nosso trabalho como horário, nós estaremos também começando às 6 horas da tarde. Esse dia não é somente para nós que congregamos aqui. Todas as irmãs têm a liberdade de convidar quem as irmãs quiserem. Eu sei que esse trabalho ele não é para crescer o nome de ninguém, senão que para glorificar o nome de Deus. Da mesma forma que foi o nosso último culto, que nós trouxemos visitante, o Senhor salvou vidas nesse lugar. Eu sei que esse dia será para salvar vidas, para que Cristo seja glorificado. Posso contar com todas? Amém ou não amém? Amém. Irmãs, todas irão trabalhar nesse dia. Estarei escalando e depois eu vou estar repassando lá no grupo das irmãs, o grupo que estará para a decoração, o grupo que estará para a recepção e o grupo que estará ajudando na limpeza. Muitas das vezes nós questionamos e reclamamos que não nos é dada a oportunidade de fazer a obra do Senhor. Então, apega a essa oportunidade e faça o melhor, ainda que seja para tirar um lixinho do chão. A palavra do Senhor vai dizer que nada, absolutamente nada que se faz para o Senhor se faz em vão. Amém? Que dia que vai ser? Vamos para a palavra do Senhor, então? Às 6. Amém? Glória a Deus. Irmãos, deixa eu somente ler rapidamente aqui o versículo 8 e o 9, que a palavra do Senhor diz assim:
E indagou-lhe Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? O 9. Desculpa, ainda o 8, ela disse, ao que ela declarou, fujo da presença da minha senhora Sarai. O 9, então o anjo do Senhor orientou a, volta para tua senhora e ser-lhe submissa. O contexto desses 3 versículos que nós lemos, a palavra do Senhor, ela nos vai contar o encontro que o anjo teve com Agar. Não foi Agar quem buscou o anjo do Senhor, mas a palavra do Senhor vai dizer que o anjo a encontrou. Quem nessa noite crê que o Senhor veio de encontro à sua vida? Então, para que a gente possa entender todo o contexto, temos que dar uma pincelada na história do patriarca Abraão, porque Agar era serva de Abraão. Então vamos para o capítulo de número 12, entender como que Agar ela entra nesse contexto e por que o anjo a encontra e por que esse cuidado dele com a vida de uma mulher que não era nem da família ou da linhagem de Abraão, mas o Senhor cuida da vida daqueles que também ele tem propósito na vida dessas pessoas. Então a palavra do Senhor, capítulo de número 12, vai dizer que Deus, ele, pela misericórdia e pela sua infinita graça, ele chama a Abraão. Quem é Abraão em capítulo 12? Abraão é igual que nós, ele não é nada, ele é um homem limitado, não conhecia do Senhor, não conhecia as maravilhas que o Senhor ele podia fazer. Josué, capítulo 24, quando ele está pregando ao povo, ele está exortando a que o povo alinhasse ao propósito de Deus, ele vai descortinar a respeito de Abraão e vai dizer que o pai de Abraão, ele era fabricante de ídolos, de imagens. Então a gente vai entender que a família, a linhagem, da onde a cidade, a família que Abraão veio, não conhecia a Deus. Mas a palavra do... Irmãos, eu vou ser rápida porque eu tenho 10 minutos. Então a palavra do Senhor vai dizer que pela graça e misericórdia Deus chama Abraão. E Abraão, com ouvidos sensíveis e temente, entendeu que aquela voz que chamava ele era o Senhor. Então a palavra do Senhor vai dizer que a ordem era: Abraão, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do teu pai, da tua mãe, e vai a uma terra que eu mesmo, o Senhor, te mostrarei. Então a palavra do Senhor vai dizer que Abraão toma a sua mulher, toma o seu pai, toma o seu sobrinho Ló e vai em direção a Canaã. E a promessa era: Abraão, em ti será bendita todas as famílias da terra, e de ti virá nações e multidão de povos. Então, quando observamos, vamos entender que a promessa que Deus faz a Abraão, ela está muito atrelada à fertilidade, à fecundidade. Porque não há outra maneira que Deus faça gerar povos, se não é pela fecundidade, pela fertilidade entre um homem e uma mulher. Então, se nós observamos desde um panorama humano, e se observamos Sara, vamos ver que era incoerente a promessa de Deus de acordo com a circunstância de Abraão. Incoerente. Abraão até então era um homem fértil, porém Sara não podia ter filho. Aí eu te pergunto, como que Deus ele faz uma promessa que ela é totalmente incoerente com aquilo que Abraão vive? Porque Deus não necessita que a terra esteja alinhada ao céu. Ele não necessita de coerência. Quando nós observamos Hebreus, o escritor vai dizer assim: porque todas as coisas que existem, elas existem devido às coisas que não existiam. Ou seja, Deus não necessita de nada para que ele possa cumprir o plano que Deus tem na vida de um servo dele. Nada. Deus não precisa que a sua família esteja bem. Deus não precisa que as tuas finanças estejam bem. Deus não precisa que os teus filhos estejam nas melhores escolas. Deus não necessita que você tenha o melhor cargo, a melhor influência, os melhores estudos. Não precisa de nada dessas coisas. Senão, se nós formos olhar pela palavra de Deus e alinhar com ela, a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor, ele busca aqueles que não são, para confundir aqueles que são. Para quê? Para glorificar o nome de Deus.
para que ninguém se engrandeça em si mesmo e diga, olha o que eu fiz, mas para que reconheçamos que tudo é obra do Criador. Então, não importava para Deus se Sara era fértil ou não. Importava que Deus necessitava de uma fé genuína. Quando abre o capítulo número 16, a palavra do Senhor vai dizer que já havia 10 anos que Abraão e Sara estavam em Canaã, porém ainda não havia cumprido a promessa do Senhor. Irmãos, 10 anos não é 10 dias, não é 10 meses, são 10 anos. A nossa fé, ela está muito ligada. A gente cantou aqui o hino que diz assim, ó, foi por causa dele que eu ainda não parei. Eu me questiono se realmente é por causa dele ou se é pelas coisas que ele faz. Se você ficar 10 anos sem trabalho, a tua fé te sustenta esses 10 anos para continuar, chegar aqui e dizer, é por causa dele? Se a tua geladeira, a hora que você abrir por 10 anos, ela não tiver nada que se alimentar, você ainda tem fé para sustentar, para dizer, é por causa dele? Então, a fé que Sara tinha, ela não conhecia o Senhor, ainda não era por quem ele era, mas era a partir do que ele podia fazer. É a mesma fé que, sem querer ofender a ninguém, é a mesma fé que está em nós. Porque se Deus ele tira a misericórdia e as mãos deles das nossas vidas por uma semana, a gente já se torna murmurador e blasfemador. A fé de Sara, ela era muito ligada à lógica humana, de que 1 mais 1 é 2. E ela não está errada. Ela está pensando, para que nasça um filho, eu preciso de um homem fértil, de uma mulher fértil. Então a lógica humana dela é 1 mais 1 é 2. Mas a fé daquele que está firmada no Senhor, ela não vai pela lógica. Quando Isaías ele está dizendo a respeito da força que o Senhor ele dá para aqueles que esperam nele, ele vai dizer assim, olha, observe, ele vai dizer assim, ó, o Senhor multiplica a força a quem não tem? Pela matemática, todo número que ele é multiplicado por 0, ele é igual a multiplicação humana é, se não existe nada aqui, eu não posso multiplicar, porque todo número multiplicado por 0 é 0. Mas o Senhor está dizendo assim, eu não necessito nem de um pingo de força para que eu possa multiplicar a força na tua vida. Então, a fé que Deus necessita é que ainda que as coisas ao nosso redor se movam totalmente ao contrário, somente creia. Somente creia. Entrega tudo nas mãos do Senhor e diz, Senhor, os meus olhos naturais não podem ver, o meu entendimento não pode alcançar, o meu coração não pode sentir, mas ainda assim eu entrego essa situação nas tuas mãos. Então, por não ter esta fé firmada ainda no Senhor, a palavra do Senhor vai dizer que Sara, ela toma sua serva Agar e dá por mulher a Abraão. Havia um costume, e era por lei, por direito de Sara, que se a serva dela concebesse, o filho era dela. Toda senhora que desse a sua concubina por esposa, o filho já não era da concubina, mas era dela, era possessão por direito dela. Então a palavra do Senhor vai dizer que Agar, ela concebe de Abraão, ela é engravida, e ao momento em que ela concede, a palavra do Senhor vai dizer que ela olha para sua senhora com desprezo. E devido ao desprezo de Agar, a palavra do Senhor, no versículo 5, não precisa que os irmãos abram, somente acompanhem. Ela vai questionar Abraão a respeito desse desprezo. Ela diz assim, então Sara queixou-se a Abraão. Olha o que ela vai dizer, isso aqui me deixou de boca aberta. Tu és responsável pela injúria que me está sendo feita. Coloquei minha serva entre os teus braços e desde que ela se viu grávida, ela começou a tratar-me com desprezo.
que o Senhor faça cair sobre ti, Abraão, a afronta que veio sofrendo. Deixa eu só voltar no versículo 2, que ela diz assim, olha só o que Sara está dizendo também. Então Sarai propôs a Abraão. Quem propôs a Abraão? Quem? Ouve, eu te peço. Ela dizia a Abraão, o Senhor quem? Deus, não permitiu que eu desse a luz. Ela está colocando a culpa em quem? Portanto, a minha serva, talvez por intermédio dela, eu venha a ter filhos. Ou seja, a ideia e o planejamento veio da cabeça e da mente de Sara. Mas quando as coisas saíram do controle dela, a palavra do Senhor vai dizer que ela disse a Abraão, Abraão, você é o culpado. É você o culpado. Tome muito cuidado para as decisões más que você toma na sua vida. E seja homem e mulher suficiente para se responsabilizar pelo resultado. Sabe por que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus? Por mais que ele tenha escondido o seu pecado, mas quando Natan descortina o pecado dele, ele se faz responsável. Em nenhum momento Davi foge da presença do Senhor, mas ele vai dizer assim, Senhor, eu pequei e o teu Espírito já não está em mim, mas tem misericórdia e dá-me outra vez, me volta o teu Espírito. Davi, ele era homem suficiente para reconhecer e se responsabilizar pelos erros que ele cometia. Peça ao Senhor direcionamento. Não tome más decisões. Mas se você errar, seja responsável pelas circunstâncias que virão. Porque somos muito levados a nos colocar como vítima. O tal do vitimismo. Ou se não, responsabilizar terceiros pelo que nós cometemos. Colocamos culpa no nosso cônjuge, no nosso marido, na nossa mulher, nos filhos, às vezes sobra até para o amigo, para o vizinho e para as pessoas que talvez nem nos conhecem. A liderança, a igreja, os irmãos. Então seja sábio o suficiente para não cair no mesmo erro de Sara. E se você se equivocar, seja responsável e assuma, Senhor, eu errei. Mas tenha misericórdia de mim e me restaura outra vez. Um minuto, irmão, para terminar. Então a palavra do Senhor vai dizer que quando Sara, ela aflige, depois que Sara a olha com... Olha, já estou até trocando. Quando Agar olha a Sara, a sua senhora, com desprezo, a palavra do Senhor vai dizer que Agar, Sara, ela vai e questiona Abraão. Então Abraão entrega Agar nas mãos de Sara e diz, faz com a tua serva o que lhe parecer. Então Sara, ela começa a maltratar e a disciplinar de alguma maneira muito dura Agar. Então a palavra do Senhor vai dizer que ela foge da presença de Sara. Tanto é que o seu nome Agar quer dizer exatamente isso, fugitiva, estrangeira, alguém que toma voo. Então a palavra do Senhor vai dizer que ela vai para o deserto e ali o anjo do Senhor a encontra. Sabe o que eu achei interessante? E que eu questionei ao Senhor? Agar, ela está debaixo de teto, aonde a promessa do Senhor está. Sim ou não? Agar, ela está dentro da casa daquele que tem a maior bênçãos que o Senhor poderia dar. Mas em todo o tempo que ela está ali dentro, não há em nenhum versículo ou referência de que ela encontra o anjo do Senhor. Não tem. Então eu questionei ao Senhor, falei, Senhor, não teve tempo suficiente para que o anjo a encontrasse, senão que o anjo foi encontrar Agar lá no deserto? Sabe o que o Senhor me respondeu? Você sabe onde é o lugar esconderijo do Senhor? O lugar preferido que Ele se esconde? O Senhor me disse assim, o Espírito Santo me disse, o lugar que o Senhor, Ele ama, o seu esconderijo mais do secreto que ninguém conhece, chama-se entre o nada. No meio do nada.
Sabe quando que Jó, ele vai conhecer ao Senhor? A palavra do Senhor vai dizer que quando ele perde tudo, e ele não tem nada, a palavra do Senhor vai dizer que ele diz assim: eu antes os conhecia de ouvir, mas agora eu o conheço. A palavra do Senhor vai dizer que a mulher do fluxo de sangue, sabe quando que ela encontrou Jesus? Quando ela havia tentado todos os seus recursos, e ela encontrou quando ela não tinha mais Deus. Ele se esconde quando a gente... Ele está, ou ele prefere estar no meio do nada. Sabe por quê? É lá no nada que você reconhece, que você busca a presença dele. Porque quando você está rodeado de amigos, quando você tem tudo o que você quer, é bem provável que você esquece dele. É por isso que Abacuque, ele vai dizer assim, ó: ainda que não haja fruto na vide, ainda que as oliveiras não dão o seu fruto e não haja vaca na manada, ele vai dizer assim, ó: eu contudo me alegrarei. Em quem? Naquele que está presente, naquele que dá tudo? Não, no Deus da minha salvação. Deus, ele está no deserto. Aonde? Aonde Agar não tem mais nada. Agar não tem mais ninguém. Agar não tem mais saída, não tem mais recurso. É lá que o anjo a encontra. Será que, eu me questionei, será que eu realmente tenho alguma experiência com o Senhor? Eu me questionei. Porque talvez a minha fé, como eu disse, ela está basada somente no que Deus me dá e que Ele é capaz de fazer por mim. Porque se formos alinhar com a palavra do Senhor, se queremos nós conhecer e ter uma experiência com Deus, a gente tem que pedir para que Deus nos leve aonde não tem nada. Descer no mais profundo para conhecer Ele. Então a palavra do Senhor vai dizer que, para concluir, que quando o anjo encontra Agar, ele diz assim: e Jeová lhe falou. Não, a Jeová que ele falou, Agar deu este nome: tu és El Roi, o Deus que me vê, pois havia falado com ela. E ela questionara a si mesma, teria eu visto aquele que me vê? Irmãs e irmãos, de onde que Agar ela fugia? De onde Agar fugia? Quando o anjo encontra, para onde que ele manda ela ir? Eu estive em um culto e teve uma palavra que ela tocou muito no meu coração, e eu quero concluir ela com essa palavra. O volta de Deus, às vezes ele remete à humilhação, à perda, a quem está sendo humilhado. Esse volta de Deus, ele parece triste, ele parece um caminho de desprezo, porque quando nos sentimos humilhados, passamos por circunstâncias que nos sentimos vítimas das circunstâncias, das pessoas, ou de algo que nos afronta, a gente quer que Deus, quando Ele nos encontre, Ele nos direcione, dando uma direção para que a gente vá de cabeça erguida. A gente quer ir de salto alto e a gente quer chegar dizendo: olha onde o Senhor me colocou. Porque aquela justificação que a gente espera de Deus é aquela que engrandece o homem, que coloca a gente assentado ou a gente em pé enquanto os outros estão assentados. É isso que a gente quer. Porque dizer volta, pede perdão, se submete ao senhorio de Sara, é muito humilhante para quem já foi humilhada. Parece que volta mais humilhada ainda, tendo que pedir perdão. Mas eu aprendi que o volta de Deus, aqui na terra é um volta, mas no céu é um vai. Quando Pedro, ele passa toda a noite pescando e lançando a rede, e ele não traz nada, o que Jesus fala para ele? Volta para quê? Para pescar a melhor pesca da sua vida, a pesca maravilhosa. Talvez a palavra que você estivesse esperando era para te engrandecer, mas talvez a palavra que o Senhor tem para você é:
se submete, seja humilde, pede perdão, reconhece, não vá pela força do teu braço, porque aquele que vá pela força do teu braço, ele tira a justiça de Deus. Prefira que o Senhor te justifique, se humilhe. Aí Pedro vai dizer assim, ó, submetai-os todos debaixo da poderosa mão de Deus. Para quê, Pedro? Para que Ele te exalte no tempo oportuno. Fica de pé, vamos louvar ao Senhor.